Pessoal da igreja na paz do Senhor, amém? Vocês estão crentes hoje, não? Vamos ficar, pastor, vamos ficar. Aleluia, eu louvo a Deus porque Deus Ele conhece a nossa estrutura. E muitas vezes as pessoas não têm noção daquilo que passa dentro de nossos corações. E eu estava falando com Deus justamente sobre isso. E veio ao meu coração essa questão. E quando a adoração ela não faz sentido algum? Coloca aí para mim João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, verso de número 23 e o verso de número 24. O texto diz, aleluia, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Obrigado, Júnior. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro ponto para pararmos para pensar: o que é adoração? Quando pegamos a palavra no seu original, ela proskineo, que significa prostrar-se, que significa colocar o rosto no chão. Isso mostra que adorar é quando nós nos curvamos, reverenciamos. É quando nós prestamos um culto, quando nós prestamos uma admiração além do comum. Os judeus adotaram um chapeuzinho na cabeça, cujo nome é quipá, simplesmente para lembrar que existe sobre eles um ser todo-poderoso, um Deus nos céus que está acima deles, e isso faz com que eles adorem ao Senhor. Quando nós olhamos para o princípio, o início de todas as coisas, nós vemos que Deus nos criou com uma estrutura propícia para a comunhão com Ele. Olha que interessante. Quando Deus havia já expulso dos céus uma terça parte dos anjos, a terra já existia. Depois desse acontecimento, o texto diz que houve um caos. O texto diz que a Trindade ali trabalhou na fundação do mundo. E quando Deus, no quarto, quinto dia, Ele vai criar o ser humano, o texto diz que Deus pega o pó da terra, joga água no pó, faz barro. Do barro Deus modela o corpo, a estrutura física, a estrutura humana. Deus pega algo terreno para fazer o homem, tanto que o homem aqui no texto diz Adão, terra. E aí a Bíblia diz que Deus assopra sobre a sua narina, assopra aqui no grego pneuma, que significa espírito, fazendo a alma vivente. Se você pega no outro texto relatado por Moisés, Moisés diz que Deus, na sua trindade, conversando entre si, diz: nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus usa dois fatores aqui bem interessantes para nos criar.
O texto diz que Deus cria o corpo humano no pó da terra para habitar na terra. Nós fomos criados, a estrutura física, para mantermos aqui na terra. A estrutura física, segundo o texto bíblico, não foi criada para viver eternamente. Foi criado para viver em um determinado tempo, podendo ser renovado. E isso é muito claro quando Deus, lá no Éden, coloca duas árvores no jardim, uma árvore da vida e a outra árvore do conhecimento. E o texto diz que Deus diz a Adão que ele tinha restrição apenas na árvore do conhecimento, porém de todas as árvores ele podia comer. Então ele tinha acesso à árvore da vida. Quando a gente vai focar na árvore da vida, que nos dias de hoje se encontra na Jerusalém Celestial, ali nos céus, e o texto diz que essa árvore produz um fruto por mês, são 12 frutos ao ano. O texto bíblico diz que esta árvore, as suas folhas, são utilizadas para sarar as nações, para curar pessoas. Então essa árvore ainda é utilizada nos nossos dias. Esta árvore ainda é útil para os nossos dias. E o texto deixa claro que Adão tinha acesso a ela antes da queda. E este acesso a esta árvore era justamente para que o seu corpo físico tivesse vida em abundância e vida prolongada. O texto diz que quando Deus cria a alma do ser humano, a nossa alma se divide em dois fatores: a sede dos sentimentos e a faculdade mental. É pela alma que nós discernimos, é pela alma que nós nos comunicamos, é pela alma que nós temos sentimentos, diversos sentimentos. E quando pegamos a estrutura da alma e focamos para a questão comunicação, nós vemos que isso também tem a semelhança de Deus. Porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, e o Senhor compartilhou isso conosco de uma forma aonde que antes da queda, Adão tinha a capacidade de armazenar conhecimento em abundância, não numa totalidade como Deus, mas de uma forma muito grande. E até os dias de hoje, mesmo em meio ao pecado, nós ainda temos esse resquício de atributo de Deus, que é a sua onisciência, a sua forma de conhecer. Nós conseguimos guardar, nós conseguimos memorizar, nós conseguimos absorver conhecimento, nós conseguimos absorver sabedoria, nós conseguimos discernir, e isso é a semelhança de Deus e não a imagem. O texto diz que Deus criou em nós, através do assopro, o Espírito. Somos seres espirituais. A essência do ser humano é espiritual. O meu espírito é que é a imagem de Deus. A minha alma é a semelhança de Deus. Quando Deus cria o espírito humano, e o texto deixa claro isso, que o meu espírito comunica com o Espírito de Deus. E o interessante é que esta comunicação do meu espírito, ele não me dá para a minha faculdade mental da alma o conhecimento pleno. Alguém aqui é batizado no Espírito Santo? Alguém aqui fala em língua estranha? Quando nós falamos em língua estranha, a nossa alma não discerne, não tem discernimento do que está falando. Apenas ouvimos, mas não conseguimos entender, pois o texto bíblico diz que quando eu falo em língua estranha, o meu espírito comunica diretamente com Deus. E quando o texto diz que fomos criados à imagem de Deus, a imagem de Deus se dá no meu espírito. Se formos para 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós veremos que o apóstolo Paulo vai tratar ali da ressurreição. E o apóstolo Paulo vai dizer ali naquele capítulo, para aquela igreja em específico, ele vai dizer que a ressurreição existe e ela é a base da nossa crença, da nossa fé, porque Jesus ressuscitou. E ele começa a falar sobre corpos. Ele diz: olha, existem corpos humanos que têm uma estrutura.
os corpos de animais têm outra estrutura, os corpos dos peixes têm outra, das aves têm outra, para cada corpo tem uma estrutura. E ele diz também tem as estruturas dos anjos. O corpo dos anjos também tem outra estrutura diferente da nossa. Ele diz para cada corpo tem uma glória, para cada corpo tem uma estrutura. Quando o texto diz que fomos criados à imagem de Deus, se trata do meu espírito. Quando Deus diz lá no texto bíblico que fomos criados à semelhança de Deus, se trata da minha alma. A minha alma recebeu um resquício dos atributos de Deus, que é a sua onisciência, o seu conhecimento. O meu espírito recebeu de Deus um outro resquício de atributo, que é a onipotência, pois o próprio Deus diz para que Adão cresça, frutifique, multiplique-se e domine sobre toda a terra. Quando se fala de domínio, se fala de poder, e Deus tem todo o poder. O texto diz que Ele é onipotente, Ele tem poder nos céus, poder na terra, poder no inferno, em qualquer lugar. Ele tem poder e Ele é soberano, pois Ele manda em tudo e também manda em todos. E Ele compartilhou isso conosco. Nós temos a capacidade de domínio, nós controlamos um avião no ar, controlamos um submarino debaixo d'água. O ser humano consegue se comunicar com o outro, com o país todo, hoje através de um simples aparelho. Conseguimos ver uma imagem que está a centenas de quilômetros de distância de nós. O homem tem o poder de domínio e isso está no meu espírito. O texto diz que Adão, quando Deus colocou restrição para comer da árvore do conhecimento, eles comeram. E a Bíblia diz que gerou o pecado na terra. E o Deus disse a Adão que quando comerdes certamente morreria. E se observarmos o texto, ele comeu e não caiu duro, não morreu. Leva-se em consideração que Adão não conhecia a morte. Adão não sabia o que era alguém morrer. Quero acreditar que todos nós sabemos o que é isso. Quero acreditar que você já foi pelo menos uma vez na vida em um velório. Quero acreditar que você já viu alguém em algum caixão, então você sabe o que é morrer. Adão não tinha noção disso. Adão não sabia o que Deus estava falando. Adão não tinha ciência daquilo que Deus estava dizendo. Morte para aquele tempo era algo que não tinha um significado pleno. Agora o texto diz que ele come do fruto da árvore. O texto diz que a sua alma, o seu poder de conhecimento, a sua faculdade mental, a sua sede de sentimentos começa a entrar em colapso, começa a entrar em conflito. Pois eles olham para si, começam a ver em si vergonha. O texto diz que eles percebem que estavam nus e eles costuram folhas e cobrem a sua nudez, porém o sentimento ainda continua. O texto diz que agora, depois deles terem comido, eles têm medo de Deus, eles se escondem de Deus, eles não querem mais estar na presença de Deus. E isso gera, conforme Deus havia dito, a morte. Pois se pegarmos João, capítulo de número 1, verso de número 12, 13, 14, ou um pouquinho antes, o 4, 5, lá para cima. Estou sem óculos, é até difícil de olhar. E o texto diz que Jesus é a luz que alumia todos os homens. E a luz era a vida. Logo nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz, que quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. O pecado gera separação. A Bíblia deixa claro em Romanos capítulo 8, que quando Adão e Eva pecaram, a sua alma teve problema. E o problema da alma é que entrou nela um negócio que o apóstolo Paulo chama isso de carne. A carne é o desejo incontrolável de pecar.
Entrou dentro de nós uma natureza pecaminosa, algo que temos dificuldade extrema de controlar, de dominar. Agora, mais recente, nesta nova geração, nós apelidamos essa natureza de velho homem. Oh, coisa difícil é matar esse tal de velho homem. A gente sufoca ele, a gente enterra ele. Outro dia eu enterrei até com concreto. Quando eu pensei que não, o miserável estava de pé de novo. Sangue de Jesus. E ele sempre pega a gente de assalto. Tanto que eu vivo dizendo: rapaz, você ora muito, ora. Se não vigiar, a sua oração não é válida. Porque a oração e a vigilância tem que estar sempre alerta. Tem que estar sempre de pé. Se eu busco a Deus em oração, em consagração, em jejum, mas se eu não vigio, quando eu não vigio, ele vem e puf, oh glória. Essa tal da carne, esse tal do velho homem, tem matado muita gente. Aí fala para mim, se quando o velho homem levanta, pega a gente, força a gente a fazer uma coisa que no nosso princípio não queríamos fazer, mas foi envolvido pela situação, não vigiou, quando percebeu, já fez. Aí a gente chega na igreja, como é que vai adorar? A adoração não vai fazer sentido. Jesus disse assim: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas sendo eu a luz, aqueles que andam em trevas, eles preferem ficar nas trevas, porque se vem para a luz, o pecado vem à tona. Sabe o que ele estava dizendo? Se aproximar de Deus, a gente descobre que é um pecador miserável. Quanto mais perto de Deus, mais pecados a gente consegue ver em nós. E aí se eu olho para mim e vejo só pecado, como é que eu vou adorar? Aí eu olho para o lado, vejo alguém chorando, cheio de Deus, olho para o outro, vejo alguém adorando, diz, meu Deus, e como é que ele pode adorar e eu não posso adorar, porque a minha consciência não deixa. E é nessa hora que o Espírito Santo se manifesta. Pois se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que o Espírito Santo está aqui na terra, dentro de nós, no nosso espírito. Na alma ele não pode ficar porque tem a carne. Ele não coabita com o pecado, ele não concorda com o pecado. Ele habita no meu espírito. Ele está aqui na terra. Jesus, diz o texto, está no céu, à direita de Deus. O ministério do Espírito Santo é me levar a Deus, desfrutar da comunhão com Ele, conseguir ver e manifestar em mim a sua glória, conseguir desfrutar dos privilégios do reino, pois fomos escolhidos, comprados com o sangue de Jesus. Estamos agora em uma dimensão que olhos humanos e compreensão humana não tem como entender isso. O texto diz que se praticarmos a palavra e buscarmos a Ele, nós somos santificados em Deus. É Deus quem nos santifica, é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos mantém de pé. E quantas vezes a minha mente parou para pensar como é que Deus vai se preocupar com alguém como eu, que vive pecando, que vive errando, que levanta aqui, cai ali, levanta ali, vai lá. Quando a gente quer acertar, parece que erra. Quando a gente quer agradar, parece que as coisas saem tudo errado. Aí eu olho para o texto, 1 João capítulo 2, verso 1, o texto diz: filhinhos, não erreis, não errem, mas se vocês errarem,
vocês têm um advogado lá no céu, Jesus o justo. Ele sabe o que passamos, pois ele viveu aqui na terra. Ele no Getsemane chegou ao ponto de dizer assim: olha, vigiem, porque a estrutura humana que ele chama de carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, o corpo não suporta. E aí, diante dessas informações, a minha pergunta a Deus foi simples: Deus, e agora? Eu estou na congregação dos santos, eu estou junto com pessoas que o Senhor comprara. O texto diz que quando nos reunimos em torno do seu nome, o Senhor se faz presente. Agora, como é que a sua presença será manifesta? Se estamos com problemas de consciência, se estamos com problema por causa de nossos feitos, se estamos com problema porque a glória do Senhor ilumina e traz à tona os meus erros. E o Espírito de Deus me disse que isso tem um propósito definido, porque os meus erros não vêm à tona para me condenar, os meus erros vêm à tona para eu me consertar, para eu me ajustar. Os meus erros, quando eu entro na presença dEle, não é para que eu faça como Adão fez, se escondeu. Não, é para eu ir. E quando eu chegar, eu entender que não é os meus feitos quem me justifica. Você lembra da observação de Jesus quando falava de duas pessoas que foram ao templo? O publicano, o fariseu. Fariseu aqui representa o crente. Fariseu é aquela pessoa que ele era diferenciado, as suas vestes eram diferenciadas. Era alguém que vivia a lei na íntegra. Era alguém que orava de manhã, de tarde, de noite e fazia muitas coisas. Era alguém que ia nas esquinas e ficavam lá intercedendo pela cidade. Em determinado momento Jesus vê um desses e diz: eita, aquele ali é um sepulcro caiado, porque por fora parece ser um santo homem de Deus, mas por dentro está podre, feito um sepulcro. O texto diz que eles vão, e o fariseu, quando chega na presença de Deus, ele diz: olha, Senhora, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E ele começa a observar e dar diante de Deus as suas obras. Abre aí Efésios 2, 9, 8 e 9. E o publicano, só para você entender quem que era o publicano. Publicano era um judeu que trabalhava na prefeitura, para o estado. Ele era um funcionário público, por isso publicano. Para os judeus isso é uma afronta. Para os judeus ele era alguém que estava oprimindo Israel, mas era um trabalho. Olha o que diz o texto: porque pela graça sois, por meio da... E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Põe o 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Põe o 10, a gente vai entender isso. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deixa eu tentar explicar esse texto. Boas obras aqui não deve ser troféu, deve ser consequência de estar em Cristo. Boas obras aqui não deve ser algo que eu lanço diante de Deus como crédito para algum benefício dele. Boas obras aqui é só o termômetro para saber se eu estou em Cristo ou não.
Boas obras aqui é só para saber, é só para sondar o meu coração, para eu olhar para mim mesmo e saber diante das minhas obras que tipo de árvore que eu sou, se eu sou uma árvore boa ou se eu sou uma árvore ruim, pois Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. E aí a Bíblia diz que o fariseu, quando ele se coloca diante de Deus, ele diz: Deus, eu sou miserável, não sou merecedor de estar aqui. Ele reconhece os seus pecados, as suas falhas. E Jesus, quando vai concluir aquela situação, ele diz: olha, o crente não foi justificado, mas o outro foi. Aquele que confiou nas suas obras foi rejeitado por Deus, porque confiou nas suas obras. O que confiou na graça de Deus, esse saiu justificado. Então, se eu estou na presença de Deus, porque uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é eu estar na presença de Deus. Às vezes alguém vem à igreja e não consegue entrar na presença de Deus, porque só o físico está aqui, a cabeça está longe. Agora, uma coisa que nós precisamos, e aqui é o cerne, o foco disso, precisamos entender que estamos de pé não é por nós mesmos, mas é o Senhor que nos mantém de pé. Precisamos entender que a minha adoração, ela é especial para Deus. Esses dias Deus falou algo comigo que eu perdi as pernas, como diz alguém. O Senhor falou comigo: cara, eu não quero a sua adoração. Eu disse: Deus, eu tenho me esforçado tanto para te dar isso, até porque eu descobri que isso é a única coisa que o Senhor não tem. Deus, eu me esforcei de verdade, faço isso constantemente. O Senhor disse: não, eu quero você. Eu quero caminhar com você. Eu quero participar do seu dia a dia. Eu quero ser incluso nos seus projetos. Eu quero poder ouvir, compartilhar com você os seus sonhos. Eu não quero ser apenas buscado na quarta-feira ou no domingo à noite. Eu não quero apenas ser consultado quando tudo está errado. Eu não quero ser apenas invocado quando você não se sente ninguém. Não, não é isso. Eu quero ter acesso à sua vida. Quero que você tenha acesso à minha. Fica de pé comigo. Isso é comunhão. Comunhão não é apenas aprender um texto bíblico. Comunhão é entender qual que é a vontade de Deus para mim. Comunhão é poder fazer aquilo que Ele gosta. Aleluia. Se o Senhor gosta de música, então eu vou cantar música. Se o Senhor gosta, aleluia, de ouvir a minha voz, então eu vou parar para falar com Ele. Aleluia. Romanos capítulo de número 12, verso 2, o texto diz que eu não devo me conformar com este mundo, mas eu devo mudá-lo com a renovação do meu entendimento. Quando eu renovo o meu entendimento, eu transformo aquilo que está à minha volta. E Ele diz que quando eu saio da minha zona de conforto para mover essa transformação, eu começo a viver a vontade de Deus, eu começo a andar no propósito de Deus. Me ajuda aí? Só para a gente compreender. E quando a adoração não faz sentido? E quando a gente está dentro da igreja e se sente um peixe fora d'água? E
quando a gente está no meio de um povo que está sentindo a graça de Deus e eu não estou sentindo nada. E quando alguém fala, Deus está presente, a gente começa a procurar Ele. E quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus e nos sentimos envergonhados, e quando Deus começa a apontar as nossas falhas, os nossos erros, e nos sentimos oprimidos, o que fazer? Fugir de Deus não dá. Vejo algumas pessoas fugindo, vejo algumas pessoas mudando, vejo algumas pessoas indo, vejo algumas pessoas tentando não sair do holofote de Deus. Mas o Salmo 39 diz: para onde irei? Se eu subir aos céus, Ele está lá. Se eu descer no céu, região de mortos, Ele está lá. Meio-dia e meia-noite, claro, escuridão, para Ele é a mesma coisa. Fugir de Deus não é uma opção. Fugir dos propósitos de Deus não é uma opção. Porque eu descobri uma coisa: se Deus me chamou para algo e eu fujo dessa chamada, acontece comigo o que aconteceu com Jonas. Deus chama Jonas para fazer uma missão lá numa cidade por nome Nínive. E ele, receoso, porque os ninivitas, eles oprimiam Israel. E ao invés de ir para Nínive, ele foi para o lado, a direção contrária, foi para Tarsos. E quando chega em Tarso, ali no porto, ele pega um navio. No navio ele desce lá para baixo, para o porão, e vai se esconder lá. O texto diz que o mar fica agitado, a tribulação fica com medo, o pessoal, e começa a jogar as coisas fora. Até que percebe ele dormindo. Eles começam a buscar de meios para tentar descobrir o que estava acontecendo. E eles lançam sorte para ver sobre quem era aquela maldição. Cai em Jonas. E ele estava calado, ficou. Quando caiu sobre ele, diz: na verdade, eu conheço quem é que está fazendo tudo isso. Eu sirvo a ele. Se vocês me jogarem para fora, resolve o problema de vocês. Então por que ele não pulou? O texto diz que eles jogam Jonas para o mar. Um grande peixe engole ele. Aquela tempestade se acalma. A tribulação reconhece que Deus é Deus. Jonas vai para as profundezas do mar, dentro do ventre do peixe. O texto diz que ele fica lá 3 dias. Quando ele estava para morrer, ele resolve orar. E quando ele ora, Deus o tira de lá e joga ele novamente na praia. E ali ele começa o percurso para andar no propósito de Deus. Escuta-me. Se Deus te chamou para algo, fugir é pior. Você coloca em risco a sua vida e você coloca em risco aqueles que estão à sua volta. A melhor coisa é: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Deus, para que o Senhor quer me usar? Quando eu descobri que a minha chamada é ensinar pessoas, pronto, passo a minha vida toda dedicando a isso. E pode vir a tribulação que for, pode vir a angústia que for, porque na angústia a gente se sente o pior dos piores. E na minha pior crise, uma coisa que nunca vem é: eu não estou no centro da vontade de Deus, porque eu sei que eu estou. Eu descobri o porquê que Ele me chamou e agora eu vivo isso. E sei que a qualquer momento Ele pode me levar para a glória, e eu sei que eu estou na vontade dEle. Essa convicção nos faz superar um monte de crise. E aí Deus nos trouxe para esta noite, para este culto, porque o nosso adversário tem feito pessoas que têm chamadas brilhantes na terra se acovardarem. Pessoas que são potencializadas em Cristo
não conseguem produzir por causa das acusações do inferno. Quem santifica é homem. Vocês estão perdoados aqui porque eu, Marco Eliseu, estou te perdoando. Vale isso? Sim ou não? Vocês estão aí? Quem é que perdoa pecado? Só Jesus perdoa. Quem é que nos santifica? É Ele. É Ele, por Ele. Sem Ele nada somos. Então, se eu vivo a minha chamada, se eu me disponibilizo para Ele, as coisas começam a acontecer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria que você se posicionasse diante de Deus. Aonde eu estou? Será que eu estou me escondendo? Será que a adoração não faz sentido? Será que eu estou me sentindo aqui o pior de todos os homens, a pior de todas as mulheres? Porque o Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. E uma das coisas que eu acho fantástico em Deus é que Ele começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Ele começa mudando conceitos, Ele começa mudando pensamentos, Ele começa mudando atitudes, Ele começa me dando direções, Ele começa me dando convicções, Ele começa me mostrando um alvo, aleluia, mostrando um caminho. E quando eu ando nesse caminho, as coisas vão acontecendo, porque Ele está dentro de mim, soprando nos meus ouvidos, dizendo: andai nele, não desvie para a esquerda nem para a direita. E quando o adversário vem, Ele diz: fica tranquilo que eu estou no comando. E quando o medo tenta tomar conta, Ele diz: eia, só fica de pé, aleluia, porque se você ficar de pé eu te sustento. Sou eu quem abre o caminho, aleluia, sou eu quem aplano os montes, sou eu quem venho traçando lebaçoupias na cabeça. Aleluia, sou eu quem te levo. E o que eu acho mais lindo em Deus é quando as forças se esvaiam, e quando a gente olha para si e diz: Deus, não dá para ir. Então Ele nos pega no colo e nos ajuda a chegar aonde é preciso chegar. Quando a fome espiritual venha, Ele manda anjo do céu com pão quente, Ele manda anjo dos céus, aleluia, com água potável, e diz: levanta e coma, levanta e coma, porque muito comprido é o caminho e não é tempo de parar, aleluia. Isso me faz entender que somos o que somos porque Ele é, que estamos aonde estamos porque Ele nos colocou, aleluia. Então adore a Ele nessa noite, porque enquanto você adora, Ele trabalha, enquanto você adora, Ele faz da glória. Eu sinto a presença dEle e eu sei que Ele está trabalhando, aleluia, oh, aleluia. Louvado seja Deus, ai, Deus da glória, oh, Espírito de Deus, aleluia, eita Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Espírito Santo, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. És fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel.
presença dEle. O Espírito Santo vai tratando dentro de nós, Deus meu, vai derramando o seu sangue, pra reconhecer que nos purifica de nada toda tenho, iniquidade, tudo nos purifica de todo Senhor. pecado. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. O Senhor me fez lembrar de Ana. Tu és fiel, Foi para a presença de Deus. eu sei que tu és. Todos os anos ela ia, mas desta vez ela fez diferente. Ela se colocou diante de Deus e diz: Deus, já não sou mais eu. A questão agora não sou eu. A questão agora não é a minha vergonha. A questão agora é a sua presença. Deus, se o Senhor não se esqueceu de mim, faz eu gerar. Se o Senhor me fizer gerar, eu entrego para ti o fruto dessa gestação. E ela chorava, e ela gesticulava diante de Deus. E o texto diz que Eli chegou e olhou para ela, teve a impressão dela estar embriagada, traz uma palavra de repreensão dizendo a ela: ei, vai curar a sua bebedice fora da igreja. E ela diz para ele: eu não estou embriagada, pelo contrário, a minha alma está angustiada. E eu vim para a presença do Senhor por causa desta angústia. E ele consegue entender que ali está alguém que estava adorando de verdade. E ele libera para ela uma palavra profética. E essa Deus mandou liberar para ti. Vá em paz. E que o Deus de Israel conceda aquilo que tu está pedindo. E o texto bíblico diz que ela foi. E aquela angústia já não dominava. E agora ela retornando para casa, diz o texto que ela coabita com o marido. E quando passa poucas semanas, ela percebe que gerou. E ela salmodia e ela canta dizendo: Deus se lembrou de mim, aleluia. Eu sinto o Senhor falando conosco nesta noite, aleluia. Não é mais sobre você, agora é sobre vocês, é Ele e você, aleluia. E Ele diz para ti: vai em paz, porque o Deus de Israel está trabalhando ao seu favor, aleluia. Estenda suas mãos assim, ó, deixa eu orar com você, aleluia. Espírito de Deus, é verdade que somos simples, limitados em visão, não conseguimos ver a grandeza que há em ti, no teu amor. Por isso muitas vezes nos embaraçamos com o pecado. Por isso muitas vezes, Deus, somos ludibriados por aquilo que está à nossa volta e acabamos cedendo, entristecendo a ti. Mas nos coloque de pé novamente, nos ajuda a caminhar, Senhor.
Senhor. Não rejeite-nos, não tire de nós o teu Espírito. Pelo contrário, Deus, renova em nós a tua presença. Crie e gere dentro de cada um de nós um sentimento de voluntariedade para com a tua obra. E nos ajuda a caminhar até aquele grande dia. Guarda o teu filho, guarda a tua filha, derrama o teu sangue agora, tira todo o sentimento de culpa, de limitação. Deus, leva-o para o centro do teu querer, leva-a para o centro da tua vontade, para que possamos glorificar o teu nome, para que os frutos sejam para a eternidade. Ó Deus, em o nome de Jesus, receba aí a presença do Senhor, receba aí o nome de Jesus, porque Ele está aqui nessa noite, aleluia. E como Eli disse, faça o uso destas palavras, volte para casa em paz, e que o Deus de Israel conceda aquilo que tu veio buscar aqui nesta noite. Alô, meu amor, eita Deus da glória, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: Deus abençoe.